caros amigos, estamos de volta para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado esta noite. Não é a primeira vez que vem ao sofá, embora a conversa hoje será um tanto ou quanto diferente. Da primeira vez estava acompanhada da sua esposa e falamos um pouco mais nas questões familiares, mas agora é tocar um pouco sobre a sua carreira política e daqui a poucos meses vai saber o que é, pela primeira vez na sua vida adulta, não ser político. Isto porque decidiu não concorrer à reeleição. É das figuras portuguesas mais respeitadas da comunidade e temos o prazer de o chamar amigo. Vem aqui ao sofá encarnado esta noite para falar todos os detalhes. Senhoras e senhores, Senador Daniel da Ponte. Senador, bem-vindo de volta ao sofá encarnado. Muito obrigado. Desta vez não estás acompanhado. Desta vez sozinho. É sozinho. Senador da Ponte, a pergunta que toda a comunidade faz é como é que uma figura política tão respeitada, que tem feito tanto no estado de Rhode Island, decide pôr fim à sua carreira política. Pronto, eu em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e obrigado à comunidade pelo apoio durante os últimos 20 anos. Eu costumo dizer que, não bem criança, mas entrei e fui eleito muito jovem, e foi lá que eu, pronto, de alguma forma tornei-me adulto, empresário, marido, pai, mas sempre um cidadão como qualquer outro. E sempre tive a noção, quando fui eleito pela primeira vez e durante esses anos todos, de que houve sempre alguém lá, antes ou primeiro do que eu, e um dia haverá alguém que vem a seguir. E acho que é importante saber quando é que, dizem sempre que é preciso ter aquele bicho no estômago para entrar para a política e saber quando é a altura certa para concorrer. E eu acho que também é de igual modo importante saber quando é a altura de sair e passar a página. E então eu senti isso, não foi por nada, pronto, foi acho que uma conjuntura de fatores que aconteceram ao mesmo tempo. Principalmente, os nossos filhos têm, a Sofia fez agora 8, o António faz 10, e estão numa altura das suas vidas que é importantíssimo ter os pais presentes. A minha esposa Márcia também mudou de trabalho das suas funções no vice-consulado de Providence em abril, portanto mais tempo livre aos fins de semana. A minha firma e o meu negócio também precisa cada vez mais do meu tempo. Foi o facto de eu também já ser eleito durante 20 anos, e então sentiu que por esses fatores todos estava na altura de sair da política, porque é impossível fazer tudo bem ou de uma certa forma excelente. E nunca fui uma pessoa de fazer coisas ou deixar coisas por metade. E estava chegando ao ponto de não poder fazer tudo como gostaria de fazer, e então alguma coisa, ou tinha que decidir de alguma coisa, e então o que naturalmente fez mais sentido foi por enquanto, abandonar a política, mas como digo, tenho 40 anos, sou filho dessa comunidade, tenho uma ligação muito especial à nossa comunidade portuguesa, e vou continuar ativo como um cidadão como todos, e também a nível particular, a nível empresarial. Portanto, nem vamos desaparecer, mas vamos contribuir de forma diferente. Eu não posso evitar perguntas diretamente relacionadas com a política. Nenhuma das alterações que houve no Senado de Rhode Island afetaram ou tiveram qualquer tipo de peso na sua decisão? Indiretamente, sim. Quando uma pessoa está num cargo que tem muita responsabilidade e que tem um envolvimento direto nos maiores acontecimentos, e no meu caso a nível de legislação e a nível financeiro, quando passa de ter uma grande responsabilidade dessas para voltar ao que fazia inicialmente, claro, não podia sentar aqui e dizer que não é um fator em que, pronto, pesa um pouco na decisão. Mas também confesso que a minha adaptação de
ir desfiar a Comissão das Finanças para um membro como todos os outros. De uma certa forma foi um alívio em termos de certas pressões, mas continuei a trabalhar com a liderança no Senado. Um exemplo perfeito foi este ano, foi também receber alguma atenção. Nós aprovámos a legislação para termos uma matrícula portuguesa para o Dia de Portugal. Se eu tivesse mal com a liderança ou se não fizesse parte da liderança, sim, isso de certeza não teria acontecido, tinham arranjado mil e uma desculpa, mas temos um respeito mútuo, continuei a contribuir e continuo a contribuir como posso e quando se pede, estamos aqui. Portanto, acho que a vida é dessas coisas, acho que é importante essas mudanças, é importante essas alterações, aprendemos sempre com elas, mas foi muito principalmente pelas razões que eu mencionei e não propriamente por causa das alterações no Senado. Quais são as boas recordações que levas desses 20 anos como senador? Aqueles que conhecem desde jovem o meu apelido ou o meu nome, as pessoas mais íntimas tratam-me por Danny. Não sei porquê, mas quando fui para o high school passaram-me a chamar Dan e pronto, ficou por aí. Mas o que talvez me dá mais orgulho, apesar de eu ter crescido como pessoa, que me mencionei durante esses 20 anos, é o facto de, em qualquer sítio, e mais a nível local, na cidade de East Providence, entrar para qualquer sítio e as pessoas continuaram-me a tratar por Danny. Não, pronto, alguns tratam com respeito de senador, mas para mim o que é mais importante é ter aquela confirmação que eu não mudei como pessoa. Sou quem sou filho de uma cabeleireira e motorista de autocarro. Pronto, agora sou marido e pai, mas acredito que, pronto, aprendemos sempre, mas acredito que sou a mesma pessoa que teve sempre os mesmos princípios, só que com mais 20 anos em cima. E o resto que vem com os 20 anos, não é? O cabelo branco e... Há más recordações, porque também falaste na questão de chefiar um dos comitês mais importantes do Senado e chefiaste precisamente numa das alturas mais difíceis financeiras para o Estado de Rhode Island, mas sem fazer tréguas. Portanto, conseguiste sem, como se diz em inglês, fazer o ruffle, without ruffling the waters. Isso é impressionante para qualquer político, especialmente num cargo daqueles. Mas há algum momento menos bom desses 20 anos como senador? Talvez as decisões difíceis que nós tivemos que tomar. Pronto, todos nós gostaríamos de poder fazer tudo para todos, mas infelizmente quando nós estamos nesses cargos há um limite de tempo e nós temos que ter prioridades e também essas prioridades têm que se enquadrar com as circunstâncias que nós temos. Limites financeiros, limites de tempo, limites de várias coisas. Portanto, acho que para mim, talvez as coisas mais difíceis que aconteceram foi mesmo algumas coisas que gostaríamos de ter feito e não conseguimos. Portanto, o Departamento de Crianças continua a ter grandes dificuldades. Nós injetamos muito dinheiro durante os 8 anos que eu chefiei a Comissão das Finanças para tentar melhorar a situação, também a nível de educação, nos sistemas escolares, todos os anos cada vez mais investimento e teria sido bom se os resultados tivessem sido melhores, mas infelizmente continuamos com grandes desafios, e são só 2 exemplos disto, mas posso dizer que foi uma experiência e uma educação que nunca teria tido em nenhum curso, em nenhuma outra experiência. E acho que talvez a maior lição é, se alguém precisa de alguma lição em ser humilde, é bater de porta em porta a fazer a campanha para ver exatamente o que é que se passa na realidade, na nossa sociedade e nas nossas comunidades, e isto são experiências e momentos que fazem mesmo nós abrirmos os olhos. Na legislatura de Rhode Island houve uma altura que os portugueses tinham grande força em termos políticos. Havia a senadora Teresa Paiva Witt, que era a Presidente do Senado,
estavas lá como presidente do Conselho Fiscal do Senado. Na Câmara dos Representantes tínhamos, por exemplo, o Hélio Melo, que, enfim, também já pôs fim à sua carreira política. Outros, como Hélder Cunha, que entrou mais recentemente, que também agora decide pôr fim à carreira política, e vários outros nomes. E, de repente, depois das próximas eleições, caso 2 candidatos portugueses não sejam eleitos, ficaremos sem representação portuguesa na política do Rhode Island. Isso faz-te triste? Faz-me triste, preocupa-me. Quando eu fui eleito em 98 e tomei posse em 99, éramos 4 de descendência portuguesa. Era a antiga Presidente do Senado, que na altura não era Presidente, mas a Teresa Paiva-Weed, que era orgulhosa de ser portuguesa. O Senador Stephen Alves, o antigo Senador Stephen Alves de West Warwick, também de descendência portuguesa. O antigo Senador Paul Mora, que representava primeiro Fox Point e depois como representativo e depois concorreu para o Senado. E eu. Atualmente, pronto, sou praticamente o único. Temos 2 com alguma descendência portuguesa, mas pronto, não tanto ligados à comunidade. Na Câmara de Deputados vamos pelo mesmo caminho. Temos agora, acho que são 6 de descendência portuguesa, mas não totalmente ligados à comunidade, como os nomes que acabaste de mencionar. Uma das coisas que para mim foi importantíssimo antes de tomar qualquer decisão final de não me recandidatar foi mesmo arranjar não só um português ou não só um luso-americano, mas um luso-americano qualificado e mais do que competente para ocupar o cargo. O distrito que eu represento no Senado tem sido representado por um luso-americano desde 1959. Portanto, quando se fala da comunidade portuguesa e a representação e nós termos uma voz forte a nível estadual, é importantíssimo a comunidade prestar atenção, especialmente a estas eleições para o cargo do Senado no Distrito 14, porque não há outro candidato para as eleições gerais. Portanto, quem vencer nas primárias de quarta-feira, dia 12 de setembro, é que vai ser o senador a representar o Distrito 14. E então eu já o conheço desde criança, tivemos na escola, pronto, desde crianças mesmo. Chama-se Delmar Condinho, a mãe é mariense e o pai dele de Lisboa. O que é que eu posso dizer dele? Já o conheço desde sempre, uma pessoa não só altamente competente, mas o que me surpreendeu mais foi quando ele terminou o seu primeiro ano na universidade. Ele estudou na Norwich University, que é uma universidade militar. Depois do primeiro ano, inscreveu-se nos Marines. Portanto, ele de si, naquela altura, estava pronto para oferecer a sua vida ao nosso país. Felizmente, durante os seus 4 ou 5 anos de serviço, não teve que ser destacado para nenhuma guerra, acabou por se magoar e teve que mesmo sair, porque não podia fisicamente continuar, mas terminou o seu curso, obteve o seu mestrado em administração pública e trabalhou no setor privado, fala português. Pronto, é um dos nossos, como eu gosto de dizer. E então eu digo isso em termos privados, e digo isso hoje, em qualquer outro meio de comunicação social. Eu senti o peso e a obrigação de encontrar um português competente para concorrer, e continuo a trabalhar e fazer tudo para ele que seja eleito no dia 12, mas eu também digo que a comunidade também tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte em ir votar. Eu defendi sempre e nunca escondi o meu orgulho de ser português e defender de forma aberta, às vezes mais a brincar, mas às vezes sobre algumas críticas de alguns dos meus colegas, mas nunca escondi que defendia até o fim a nossa comunidade portuguesa e dizia sempre, e digo sempre, se nós não defendemos a nós próprios, não devíamos ficar à espera de mais alguém a defender. E eu acho que a melhor maneira para defender a nós e a nossa comunidade é eleger
portugueses. Também fico triste e lamento que as outras duas eleições, talvez com mais atenção a nível local, na cidade de East Providence, vamos pela primeira vez eleger um mayor, e uma das pessoas a concorrer é um luso-americano, Roberto da Silva, como também para deputado estadual, o cargo que foi abandonado ou vai ser abandonado pelo deputado Hélder Cunha, que está um português candidato a concorrer, o Sr. José Cerúdio, um empresário da comunidade portuguesa, e o meu lamento é que não estão a apoiar o candidato português a concorrer para o Senado, estão a apoiar financeiramente e também politicamente uma candidata, não é o facto dela não ser portuguesa, mas que também nunca se importou pela comunidade portuguesa, e isto, pronto, é o meu lamento, mas também quero acreditar que a nossa comunidade portuguesa é suficientemente, ou está suficientemente estabelecida e integrada para poder distinguir dessas coisas, mas só podem distinguir se forem mesmo às urnas no dia 12 de setembro e votar nas eleições primárias. Então aí está, portanto, corre-se o risco, então no dia 12 de setembro, de depois de 60 anos, uma cadeira ocupada por um português, não ser representado por um português. E estamos a falar de East Providence, que é uma cidade, sabes as estatísticas em termos de percentagem de portugueses e lusodescendentes? Não sei exatamente, mas acima de 30% é. Isso, o que é significativo, portanto, isso também outro motivo importante. É fácil apoiar outro candidato? Porque nós temos os nossos próprios valores, a reputação, tu, uma excelente reputação ao longo de 20 anos como senador. Foi fácil encontrar alguém que retratasse os mesmos valores? Pronto, cada um não foi fácil. Para começar, o que não é fácil é as pessoas, principalmente a minha geração, mais ainda alguém mais ou menos da minha idade, que tem a sua carreira profissional, tem filhos, tem a sua vida em casa, e a situação atual política, infelizmente, muita gente está a afastar-se. Portanto, o primeiro problema é este. Agora, encontrar alguém com os mesmos princípios ou a mesma maneira de ver, claro que ninguém, não somos exatamente iguais, né? Nós todos temos as nossas próprias filosofias, maneiras de ver as coisas, e o que eu digo da política, e acho que isso é um caso parecido ou quase exato, é que nas nossas próprias vidas, em casa, com as nossas mulheres, com os nossos pais, nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, nós temos que sempre arranjar pontos em que temos que negociar, não vamos ter sempre tudo que nós queremos, portanto vai ficar sempre alguma coisa atrás, e custa-me perceber porque é que a política não é vista nem é feita da mesma forma. Portanto, as pessoas têm as suas opiniões, têm as suas maneiras de ser, as suas maneiras de ver as coisas, mas eu sempre tive a ideia, qualquer proposta, por exemplo, no Senado, se no fim da história as pessoas só ficaram 60% ou 70% satisfeitas, é sinal que fizemos um bom trabalho. Porque ninguém pode ter tudo que quer. E então, dependendo do assunto, algumas pessoas são mais liberais, outras mais conservadoras, mas isso faz parte da humanidade. E eu acho que nós temos que, como sociedade, voltar um pouco a ter esta maneira de ser, esta maneira de pensar, em que nada é perfeito, mas também não podemos ter sempre tudo da maneira que nós queremos. Claro. Senador da Ponte, no mês de junho, o Estado do Rhode Island recebeu a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu sei que tiveste algum contacto com ele, se calhar não foi tanto como se queria, mas também os horários não permitiam. Mas qual foi o tipo de reação genuína que recebeste dele, de um político a falar para o outro e sobre uma comunidade étnica? Houve qualquer tipo de reação? Eu acho que o que eu notei foi um certo cair na realidade pode-se ouvir da comunidade portuguesa, de Rhode Island, de Fall River, do Bedford, dessa área em que nós vivemos. Mas acho que é completamente diferente
quando uma pessoa chega e aterra e ver a realidade daquela comunidade. Podemos ouvir que nós somos uma comunidade integrada, uma comunidade com muito sucesso a todos os níveis, mas ouvir é uma coisa e ver e presenciar é outra. E então os eventos que aconteceram do Dia de Portugal e tudo o que foi feito para receber o Presidente e o Primeiro-Ministro e a sua equipa, quando se chega àquele recinto, quando se chega ao centro da cidade e para participar num evento que por si já é tão especial, que é o Waterfire, mas também ter um Waterfire especial para o Dia de Portugal, para receber o Presidente da República, o Primeiro-Ministro de Portugal, eu acho que isso leva não só a outro nível em termos de produção, vamos dizer, mas acho que leva a outro nível dos nossos amigos políticos portugueses a ter outro conhecimento do que é a nossa realidade cá. E então eu acho que eles ficaram encantados, apesar de estarem talvez cansadíssimos, de ter um dia bastante longo, com viagens e festividades e os acontecimentos, mas de qualquer forma a comunidade portuguesa está de parabéns. E a comunidade portuguesa lá que participou, não foi só a comunidade portuguesa de Rhode Island, mas a comunidade portuguesa de arredores e até muito mais longe, foi um evento de certeza para não esquecer, mas também foi uma demonstração do quanto bom a comunidade portuguesa é e vai ao encontro daquilo que eu disse. Sem participação política, há certas coisas que infelizmente não são possíveis, porque nós temos que ter a nossa voz, não só ter uma voz alta, mas estar em posições em que podemos tocar em certas alavancas para que as coisas aconteçam. Senadora da Ponte, disseste há pouco não fechas a porta a um futuro regresso à política. Se algum dia pensasses em regressar, seria para a legislatura ou outros caminhos na política? Para a legislatura, talvez não. Foi que, ao longo desses anos, e continua igual hoje, nunca fui de fazer muitos planos na política, porque há muita coisa que está completamente fora do nosso controle, e mais ainda com os meios de comunicação, de Twitter e Facebook, e infelizmente notícias falsas e situações que não são verdade. Portanto, acho que é muito difícil. Isso é uma parte de não poder fazer, não poder fazer muitos planos. A outra parte é a realidade no estado de Rhode Island. Por exemplo, os nossos cargos executivos, de governador até procurador de justiça, têm limite de mandatos, cada mandato é 4 anos, podem só fazer 2 mandatos e depois não podem concorrer mais. Portanto, há sempre essas alterações, há sempre essas coisas. Podemos pensar que alguém que está a fazer um bom trabalho, por exemplo, vai concorrer para um cargo 2 mandatos e fazer 8 anos, e depois do primeiro mandato, por alguma razão, decide não se candidatar, sair da política ou candidatar-se para outro cargo porque abrir uma vaga. Portanto, é muito difícil fazer estes planos. Mas, para já, a minha atenção, vou focar na minha família, no meu negócio, nos meus amigos e continuar, claro, a focar na nossa comunidade. Mas não fecha a porta a um eventual regresso. Como é que se diz? Never say never. É uma coisa que eu também aprendi, mas como digo, tudo depende não só do que é que existe a nível político, mas também as nossas situações pessoais, quando se fala em filhos e negócios e eventualmente netos e estudos. Portanto, há muitos fatores que tem que se pensar e tem que se ponderar. Portanto, quando diga never say never, mas também ao mesmo tempo não se faz muito planos, porque de hoje para amanhã muita coisa acontece e muita coisa muda. Sem dúvida. O senador teve a oportunidade de trabalhar durante as administrações de vários governadores em Rhode Island. Atualmente a governadora Gina Raimondo, que também está a concorrer à reeleição. Mas ela é constantemente criticada. De todos os governadores com quem já trabalhou, como é que vê a governadora Raimondo em relação aos outros?
merecedora de todas as críticas? Pronto, eu acho que algumas das críticas são merecedoras. Eu acho que cada governador com quem eu já trabalhei, começou com o antigo governador Almond, depois o governador Carcieri durante 8 anos, depois o governador Chafee e agora a governadora Raymond. Todos eles com personalidades, com filosofias, com objetivos muito diferentes. Eu acho que qualquer um deles, as suas administrações tiveram alguns problemas e os problemas, alguns deles naturalmente, acho que é importante também saber que o estado de Rhode Island, por exemplo, tem cerca de 14 mil funcionários. É impossível qualquer governador, não interessa quem é, saber exatamente tudo o que acontece com todos. Isso é impossível. Claro. E mais ainda a nível de centenas de departamentos. Agora, algumas críticas da atual administração, algumas delas merecidas, sim, mas também digo muito sinceramente e também sou suspeito. Sou amigo da governadora Raimondo já há 18 anos, desde pouco tempo de entrar para a política, talvez muito antes dela até pensar ou ter sonhos de se envolver e de se pôr na política. Mas digo, muito do que foi feito a nível do desenvolvimento da economia, quem passa na cidade de Providence e vê gruas e construção por todos os lados, temos tido um crescimento de empresas e também no números de emprego, e isso deve-se não só a ela, mas ao facto de ela ser uma pessoa que tem contactos e relações fora do Estado com poucas pessoas que eu conheço. Portanto, eu digo, pode ser popular ou não, mas eu acredito isso, ela no seu pior dia, quando se olha para tudo, ela no seu pior dia, na minha opinião, vai ser melhor de qualquer outro candidato que temos. E algumas delas conheço pessoalmente, boas pessoas, mas em termos de ter aquela capacidade de ter uma pessoa que acaba por ser o maior vendedor do Estado, fora do Estado, não acredito que há ninguém que tenha a mesma capacidade que ela tem. Agora, se ela devia ter algumas pessoas à sua volta diferente, acredito que sim, já disse isso a ela pessoalmente, mas também sei que não é difícil, não é fácil não só gerir a administração para a qual ela é responsável, mas também de uma certa ou de muita forma ela é dependente da Assembleia, em que também há outras possibilidades. O Speaker da House, por exemplo, é uma pessoa que tem muito poder, o Presidente do Senado tem outro poder, todos eles, e ela tem as suas prioridades, portanto não é fácil, é fácil criticar, isso, sabemos isso da vida, não é? Claro. Mas não é fácil gerir e conjugar todos esses fatores, não interessa quem é que está sentado naquela cadeira de governador, e ela, pronto, não é nada diferente do que os seus antecessores. Senador Daniel da Ponte, muito obrigado por ter vindo ao programa, muito obrigado pelo serviço que prestou durante 20 anos. Eu recordo-me perfeitamente, eu tinha começado há uma semana na WJFT, fazia os sábados, foi logo o segundo sábado, e dizem, olha, vais entrevistar o senador Daniel da Ponte. Eu disse, ok, pronto, foste a minha primeira entrevista política na carreira, naquela altura, mas como a gente já se conhecia fora, eu tinha o hábito de chamar Danny. E fiz durante aquela entrevista. E podes fazer hoje. Só que fui chamado a atenção, não por eles na rádio, mas um amigo que estava a ouvir, um amigo comum, mas que já fez isto. Pá, não fica bem dizeres assim. Eu sei que és amigo do homem, mas não fica bem. Tens que dizer que é senador. E a partir daquele momento, senador da Ponte foi sempre. Daqui em janeiro, quando vieres de novo, olha, Danny, outra vez. Perfeito. Não, para mim, obrigado, Ricardo. Obrigado. E tem sido talvez um dos maiores orgulhos da minha vida, ter servido o público e ter tido a confiança. Claro que nem sempre a satisfazer todos, mas ter tido a confiança dos eleitores do Distrito 14 e o antigo Distrito 42, quando começamos, mas há poucas honras que qualquer pessoa pode ter do que a confiança com a pessoa que vai trabalhar e lutar pela vida todos os dias, a confiança que aquela pessoa deposita no seu representante, que me diga, há poucos orgulhos na vida como este que podemos ter, e eu
sinto-me muito agradecido por ter tido esta grande honra e também o privilégio, de forma especial, a representar a nossa comunidade portuguesa, não só na cidade de East Providence, mas também no estado de Rhode Island. E de certeza, eu tenho toda a certeza, a comunidade também orgulha-se no trabalho que prestaste e na pessoa que és. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, Daniel da Ponte, senador Daniel da Ponte, pelo menos até o final deste ano, continua a servir como nosso senador em East Providence, Distrito 14. Voltaremos já com mais para si aqui na Hora Quente. Fique connosco.